Olá pessoal, nós somos o grupo 1 e a gente vai estar reagindo ao grupo 3 com o subprojeto 2. Olá, esse é o segundo vídeo do segundo trabalho de controle 2. O tema do vídeo de hoje vai ser o compensadores de atraso e avanço de fase. Os alunos são Alisson Inácio e Isadora Schmidt. Análise do sistema no domínio da frequência. Nas últimas aulas e também no semestre anterior, a gente analisava um sistema através da resposta dele no tempo, onde a gente pegava, analisava onde os polos estavam no semi-eixo esquerdo, e conforme eles estivessem no semi-eixo esquerdo, esse sistema seria estável. E se a gente deslocasse essas raízes até o semi-eixo direito, ele seria instável. Da mesma forma que acontece no domínio do tempo, a gente tem também essa instabilidade no domínio da frequência quando a gente analisa ele. Porém, no domínio da frequência, a gente tem uma vantagem que a gente consegue trabalhar com uma margem de ganho para que esse sistema seja estável. Aqui nesse gráfico que eu plotei no MATLAB, onde tem esse zero, essa reta passa no ponto zero, e no domínio da fase a gente observa que tem essa reta aqui, essa nossa margem de ganho para que nosso sistema seja estável. No momento em que essa intersecção com zero passe para o menos 180 graus, o nosso sistema é instável. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma resposta, vai ter uma defasagem de fase. E se essa defasagem for maior que 180, maior que menos 180, quer dizer que uma onda vai anular a outra e nosso sistema vai ficar instável. Tanto no domínio do tempo, aqui no ganho do domínio do tempo, a gente consegue chegar no ganho da transformada de Laplace. Da mesma forma que a gente consegue no ganho do domínio da frequência, a gente consegue chegar na mesma equação do domínio de Laplace. O ganho, como a gente sabe no gráfico de Bode, ele vai sendo dado em decibéis. Então, quando a gente está trabalhando com uma margem de fase, se a gente quiser não trabalhar em decibéis, é só reorganizar essa equação. Aqui a gente tem uma equação onde tem uma raiz na origem, em menos 4 e menos 6. A gente consegue observar que cada polo indica uma inclinação de 20 decibéis negativa. Nesse caso aqui, como eu tenho dois polos, quer dizer que essa inclinação vai ser de menos 40 decibéis. Da mesma forma, quando eu coloquei aqui um zero, a nossa resposta no domínio da frequência foi de menos 20 decibéis. Por que isso acontece? O polo ele nos dá uma inclinação de menos 20 e o zero vai dar uma inclinação de 20, só que positiva. Então a gente atenuou um pouco essa inclinação de reta. Aqui no MATLAB a gente consegue ver que conforme eu desloquei esses polos aqui, a nossa margem de ganho ele foi diminuindo, até que quando ele passa de menos 180 graus, ele fica instável. Tanto que as raízes foram para o semi-eixo direito do nosso plano. Também como no domínio... Eu gostei bastante que eles colocaram, tipo, bastante imagem no MATLAB e fizeram essas comparações também do tempo e da frequência. Eu achei interessante o jeito que eles mostraram. Eu ia falar também que eu gostei como eles colocaram a influência do polo e dos zeros também, que eles mostraram isso graficamente também. Eu achei que ficou bem visual Uhum, e bem fácil de entender isso. Gostei bastante. uhum, Eu acho boa essa análise no MATLAB, só um pouquinho de confusão com os termos, ele usou domínio da fase, ficou um pouquinho estranho algumas coisas. E também naquela última imagem, acho que era legal ter mostrado a instabilidade na resposta ao degrau ali, né? Que ele tinha colocado uma imagem que ficou vazia ali no MATLAB. Mas fica bem bom essa fórmula gráfica de mostrar. uhum. do tempo, a gente tinha algumas equações que nos davam o tempo de assentamento, o tempo de pico e sobressinal. Aqui no domínio da frequência, a gente tem uma equação para o margem de ganho, que relaciona também a nossa psi, que é o coeficiente de amortecimento. E também aqui na banda, largura de banda, a gente tem o nosso tempo de assentamento relacionado nessa equação, e também a gente pode reescrever na forma do domínio no valor de pico, que é dado por essa equação aqui. Oi, eu sou a Isadora e eu vou explicar agora sobre os compensadores por atraso e avanço de... Eu não sei se vocês perceberam, mas eu achei que faltou explicar um pouquinho do critério de estabilidade, que na verdade eu não sei se eles vão explicar isso depois, mas enfim, eu achei que faltou explicar porque inclusive eu acho que é relacionado com o ganho de fase. E eu acho que eles deviam ter explicado, porque era um dos critérios do projeto, né? Então eu acho que teria sido legal eles terem Uhum, explicado antes de começar com compensadores. Eu acho que teria sido legal eles terem sim. Verdade. explicado o critério de Nyquist nesse,
antes de começar sobre compensadores, né? A contribuição geral é negativa. Ele não vai eliminar o erro em regime permanente, ele só vai minimizar de forma que o nosso projeto considere ele aceitável. Ele vai fazer isso de duas maneiras. Primeiro, ele vai melhorar o erro estático, aumentando o ganho em baixa frequência, e depois ele vai aumentar a margem de fase para deixar a resposta transitória da forma que já estava anteriormente. Essa aqui é a cara do nosso compensador por atraso de fase, onde a relação entre os zeros e os polos são esse alfa. Então, vou dar um exemplo. Projete um compensador por atraso de fase que propicia uma melhora de 10 vezes no erro de regime estacionário, mantendo um sobressinal de 9,5%. Essa aqui vai ser a parte que a gente não mexe, e essa daqui é a parte do nosso compensador que a gente projeta. Primeiro, a gente vai projetar o K, né, o ganho K. Sabendo que a gente tem um sobressinal de 9,5%, a gente consegue achar o Xi e a nossa margem de fase, pelas equações que o Alisson já passou anteriormente. Assim, a gente chega que nossa margem de fase é aproximadamente 60 graus, 59,2, aproximadamente 60. O que a gente faz? A gente plota o gráfico e a gente chega aqui que a diferença entre o 180 e aqui seja mais ou menos 60 graus. Achando essa diferença, a gente chega aqui que na frequência é 14,3. Espelhando essa frequência aqui em cima, a gente acha a magnitude, que aqui deu, no caso, menos 55. Com essa magnitude, a gente consegue achar o nosso ganho, jogando na fórmula de 20 log na base 10. A gente chega aqui que o nosso K é 582,1, mas como a gente pediu no projeto uma melhora de 10 vezes, a gente multiplica esse K por 10, chegando ao ganho final de 5.821. Agora é a parte que a gente vai alocar nossos zeros e nossos polos. Como o compensador não é perfeito, ao invés de deixar 120 graus, como estava aqui anteriormente, a gente adiciona de 5 a 12 graus. Aqui eu adicionei 11 graus. Assim, a gente consegue chegar à nossa nova frequência, de 9,34. Jogando a frequência aqui para cima, a gente chega na magnitude de 24 decibéis. Como a gente quer zerar aqui, primeiro a gente vai espelhar essa frequência, então vai ficar 24 menos 24 aqui embaixo. E como a gente aqui já quer que esteja zero, a gente tem que colocar o zero em uma década antes. Ao invés de ser aqui o menos 24, então o zero vai ser uma década antes. Agora, para alocar o polo, a gente vai traçar uma reta aqui na magnitude zero e vai traçar uma linha aqui de 20 dB por década, né, o ângulo de 20 dB por década, e o momento que essa linha cruza a linha a nossa linha da magnitude zero, esse vai ser o lugar do nosso polo. Então, essa daqui é a nossa função final do nosso compensador, e aqui a gente inverteu para ter um ganho unitário. Então, ele só vai modificar. Eu gostei bastante que ali no diagrama de Bode eles explicaram certinho como eles faziam lá a alocação do polo, a alocação do zero, e eles deram bastante atenção nessa parte de explicar. Eles fizeram até desenhos ali no gráfico, não simplesmente só jogaram o diagrama, eles foram explicando bem detalhadamente. Eu achei que isso ficou bem, bem legal. Acho que foi bem didático, assim, não sei vocês, eu curti bastante. Eu também gostei bastante. E gostei que ela já foi explicando também e mostrando o exemplo que eles deram, né? Uhum. Me impressiona bastante que conseguiu fazer em pouco tempo, né? Foi bem rápido, mas talvez seja pela falta daquela parte, né, que a Eduarda comentou anteriormente. A contribuição geral dele vai ser positiva. E ao invés de modificar o erro em regime permanente, ele vai apenas modificar a parte transitória. E como ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai aumentar a banda passante através do aumento da frequência de cruzamento, e depois ele vai elevar o diagrama em fases mais altas, resultando em menor supersinal e tempo de pico menor. E como ele só vai modificar a parte transitória, isso vai resultar em um sistema mais rápido. Aqui é a cara do nosso compensador por avanço de fase, onde, ao contrário do por atraso de fase, esse daqui vai ter um ganho, e a relação entre os zeros e os polos vai ser o beta, onde o beta é obrigatoriamente menor que 1. Então, vou passar um exemplo de compensador por avanço de fase. Projeto de compensador por avanço de fase que propicia 20% sobre sinal, KV igual a 40 e TP igual a 0,1 segundos. Então, aqui vai ser a parte que a gente não vai mexer da nossa malha. Aqui tem um ganho, claro. E aqui vai ser nosso compensador que a gente vai projetar. Então, vou falar sobre o passo a passo. Como a gente já tem o TP e o subsinal, e pelas formas que o Alisson já mostrou anteriormente, a gente consegue achar o Xi e a banda passante.
Como também nós já temos o KV, a gente pode aplicar o limite de S tendendo a zero de SG de SK, e a gente acha o K de 1440. Se a gente botar isso no MATLAB, a gente vai chegar que a nossa margem de fase vai ser 34,1 graus e 29,6 radianos por segundo. Essa é a margem de fase já existente, porém, nossa margem de fase desejada para que de 20% sobre sinal é 48,1, na fórmula que o Alisson também já passou. Então, a margem de fase para o nosso compensador vai ser a diferença entre elas, vai ser 48,1 graus, que a gente chegou com a equação, menos 34,1 graus, que já era do sistema não compensado. E como não é totalmente eficaz, a gente adiciona aqui entre 5 a 12 graus. Então, aqui eu adicionei 10 graus, resultando em 24,1. Então, a nossa margem de fase do nosso compensador vai ser 24,1 graus. E aplicando nessa fórmula aqui, no seno menos 1 de 1 menos beta e 1 mais beta, a gente consegue isolar o beta e chegar que o nosso beta é igual a 0,42. Também com o nosso beta, a gente consegue achar a nossa magnitude, que vai ser 1 dividido por raiz de beta, que vai dar 3,76 dB. No mesmo lugar que a gente achou a nossa magnitude, a gente acha a nossa frequência de contribuição máxima. Como a gente obtém ela também, a gente joga na fórmula de 1 dividido por t raiz de beta, e assim a gente consegue chegar a todos os parâmetros para o nosso compensador. Então, ao contrário do atraso de fase, primeiro a gente vai ter 1, 0, por isso que ele para de decrescer tão rapidamente aqui. Depois a gente vai voltar e vai ter um polo. Então, ele vai voltar a decrescer normalmente, como já estava no sistema sem compensador. E no caso do nosso compensador por avanço e atraso de fase, a gente vai unir os compensadores, ou seja, a gente vai ter dois conjuntos de polos e zeros. Fazer mais um comentário. É legal que tenha trazido o exercício resolvido e tal. Eu acho um pouco carregado, tá? É muita informação em pouquíssimo tempo. A gente tem pouco tempo para gravar isso e é uma receita de bolo, né? Esse passo a passo acaba sendo um pouco pesado. Eu acho que se atentar às vezes em conceitos ia trazer uma riqueza maior para algumas partes. Por exemplo, por que que modifica a parte transitória? Por que que modifica o tempo de assentamento? Tá? Trabalhar mais nessa relação do que em conta. Mas assim, a análise gráfica é muito boa, muito boa. Foi muito bem feita. Eu também achei, mas eu acho que por conta do tempo a gente tem que escolher entre fazer um ou outro, né? Mas eu também achei que faltaram alguns conceitos teóricos que eram mais essenciais e jogaram no exercício e tal, e pra mim ficou meio perdido, assim. Eu concordo com vocês. Eu acho que faltou um pouquinho de falar mais da parte teórica, que nem eu comentei, faltou do critério de estabilidade, que eu senti falta e como era um dos tópicos do projeto, eu achei que seria relevante colocar. Acho que pelo tempo eles escolheram não falar sobre e escolheram resolver os exercícios. Mas uma coisa que eu achei legal também é que na parte dos compensadores é que eles sempre foram jogando, tipo, essa aqui é a cara de um compensador de atraso, esse aqui é uma cara de um compensador de avanço, e daí foram sempre mostrando os gráficos. É sempre importante trazer essa parte da visual, assim, que eu acho que remete bastante e é bem didático também. Então tem bastante pontos positivos aí o trabalho e eu gostei muito, assim. Achei bem legal. Bom, também achei bem bom, assim, pela quantidade de coisas que conseguiram trazer, né? Como eu disse, fica um pouco carregado, mas é realmente muito impressionante que eles tenham conseguido resolver 2 exercícios. Aí eu levaria bem mais tempo do que isso para resolver um só. Parabéns para a equipe. Acho que é só isso que eu tenho para dizer mesmo. O que eu tinha para falar já pontuei anteriormente. Eu também acho que já falei. Eu só acho que também poderia dividir melhor o conteúdo, né? Porque acabou, acho que o Alisson ficou com 3 minutos e a Isadora ficou com 7. Então acho que se tivesse dividido melhor, porque teriam conseguido melhorar esses critérios que a gente apresentou, né? Parece que a Isadora ficou com uma parte bem carregada, né? Pra explicar os dois exercícios, parece que ficou bem assim nela, assim. Mas ela explicou muito bem, eu gostei bastante do jeito que ela explicou, assim. Deu pra entender bastante quando ela tava resolvendo os exercícios. Também. É isso.